Paz, Senhor, irmãos. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. Graças a Deus. Mateus, capítulo de número 4. Versículo de número 13, diz assim: E deixando Jesus a Galiléia, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Jebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra, na região e a sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pode sentar, igreja. Queridos, eu tenho visto que, eu não sei você, mas a humanidade tem enfrentado uma crise sem precedentes. A cada dia que passa, a gente tem visto o colapso. O que a gente tem visto hoje, o sofrimento que tem tomado conta do coração de muita gente. As famílias estão em guerra, os lares estão em guerra, o mundo está em guerra. As pessoas estão afoitas. Nós estamos enfrentando não apenas uma mudança de época, mas também uma época de mudança. Ou eu poderia dizer o contrário, não apenas uma época de mudança, mas uma mudança de época. As duas coisas são verdades. Nós estamos vivendo um tempo novo, dias diferentes, vamos dizer assim. Dias talvez nunca vivido antes. A maioria de nós ainda não percebeu que o grande problema nosso não é o boleto que a gente tem que pagar no mês que vem. Sua grande luta, muitas das vezes que nós estamos focados dentro de casa, com o garoto, com o menino, com os filhos, marido com a esposa com o marido, lá na empresa, nós estamos muito focados nessas coisas, e essas coisas são muito pequenas, para o que está vindo por aí. Presta atenção. Essas coisas são apenas boletos que estão chegando na porta da casa da gente, mas tem algo muito maior por acontecer, mas ainda a gente não deu conta. Essa tal inteligência artificial aí vai dar muita dor de cabeça para a gente. Muita coisa boa está acontecendo, não é? Mas por detrás dessa inteligência aí, tem muita coisa que já já a gente vai perceber e notar, vai estar estampado nos jornais, nas redes sociais, pode ter certeza. Esses dias atrás, alguns de vocês sabem que eu estive no Rio Grande do Sul. Por alguns dias só eu fiquei ali, íamos ficar um pouco mais, mas o pastor recebeu um telefonema e ele precisou de voltar depressa, e nós tivemos que vir junto, voltar para casa. Nós fomos ali para ajudar, mas na verdade fomos nós que fomos ajudados ali. Nós saímos dali com uma lição, aliás, com muitas lições. Nós podemos ver o sofrimento nos olhos das pessoas. Nós podemos presenciar a dor na fala das pessoas. E aí quando você compara o meu sofrimento com o sofrimento do outro, eu não estou dizendo que você deva fazer isso,
porque isso não está de todo certo. Mas quando você olha e observa a dor nos olhos de uma pessoa que gastou anos da sua vida para poder conquistar uma casa, para poder comprar um carro, para poder comprar um fogão bonito que ela tanto sonhava, uma geladeira bonita. E aí você vai conversar com aquelas pessoas, você tem que pesar muito as suas palavras. Porque se você disser assim para ela, vai ficar tudo bem, pode ser que você ouça uma palavra, uma resposta que não te agrade. Talvez ele diga para você, só se for para você, que já vai voltar para sua casa, que tem um colchão limpinho para você dormir. Era para a gente ficar ali um bom tempo, mas eu tive que vir embora. E eu fiquei pensando, nós fomos para ajudar, e na verdade nós fomos ajudados. Eu saí dali com o coração pequeno, com o desejo de ficar um pouquinho mais. E eu fiquei pensando, cá com os meus botões. Quem é que na vida não enfrenta lutas e adversidade? Quem é que na vida não enfrenta dores, dificuldades no dia a dia? Nós estamos focados nos nossos boletos. No boleto que vai vir no final do mês, no dia 10 ou dia 20, eu não sei o dia que vem o teu, eu sei do meu. O dia que vem o boleto da conta, da água, da luz, e a gente fica focado nisso, preocupado com comida, com vestes bonitas. Claro, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos desejos, mas nós estamos sofrendo por uma coisa que não deveríamos sofrer. Nós deveríamos estar celebrando, porque nós temos a oportunidade ainda de ter um carro, uma casa, uma família, ter um lar, um colchão limpinho para poder dormir. Quem é que não enfrenta dificuldades na vida? Quem não enfrenta problemas, dores, dificuldades financeiras? Oh meu Deus! Dificuldades dentro de casa, que um não entende o outro. São altos e baixos que nós enfrentamos no dia a dia. Agora, uma coisa é você enfrentar um problema, passar por ele, e você olhar para trás e dizer, passei. Outra coisa é você viver dias, meses e talvez até anos, durante anos vivenciando aquele problema. Era mais ou menos assim que esse povo que nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo de número 4 e versículo de número 13 em diante, os habitantes da Galileia, era mais ou menos assim que eles estavam vivendo, um tempo de escuridão na vida deles. Esse povo que nós acabamos de ler a respeito da passagem de Jesus por essa cidade, estão vivendo momentos de luto na vida deles. Embora a população fosse toda uma população judaica, eles viviam em um ambiente onde havia muita passagem de gente por ali, na Galileia. Inclusive Jesus foi chamado de Galileu, porque ele viveu um tempo da sua vida lá. Jesus de Nazaré, também chamado de Galileu. E ali onde o Galileu estava, esse Galileu presenciou, vivenciou muitos dramas. Ele viu o sofrimento nos olhos das pessoas. Ele não viu uma foto, um vídeo. Ele não ouviu apenas alguém falar. Ele vivenciou, ele estava ali, presenciando todos os dias o sofrimento daquela população, daquela comunidade. Muitos que passaram por ali, resolveram montar as suas casas ali na Galileia, porque era um lugar interessante para o comércio, era um lugar interessante para fazer negócios, para poder ganhar dinheiro, para poder mudar de vida, quem sabe. E por causa desse movimento de gente para lá e para cá, gente entrando e saindo na Galileia, gente subindo e descendo, e gente de negócio, gente que tinha bens para poder negociar e oferecer para aquela cidade. Por causa disso, o paganismo começou a tomar conta. Muitas religiões ou muitos religiosos começaram a morar naquele lugar. Começou a tomar conta do coração daquela gente. Os deuses ficaram confundidos com a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Ou eu poderia dizer o contrário, a mensagem de Deus se confundia no coração das pessoas em relação àquilo que Deus havia dado, entregado para elas. Agora, no meio de tanto endeusamento de pessoas, de gente,
de ideias que agora estão apresentando para eles. O orgulho tomou conta do coração daquelas pessoas. Muita gente agora não sabe mais a que Deus clamar, a quem pedir socorro. Existe uma tristeza, uma angústia na alma daquela gente. E tudo isso aconteceu dia após dia. Presta atenção. O que aconteceu com os habitantes da Galiléia não foi da noite para o dia. Foi um passo de cada vez. Uma porta que foi aberta. Uma janela, uma fresta, quem sabe, que foi aberta. Talvez por um interesse pessoal. Talvez por causa de um interesse financeiro, monetário. Uma janela foi aberta. Ouviram falar que tinha mais coisa além do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas certa feita, Jesus Cristo de Nazaré resolveu mudar para aquela cidade. Passar um tempo da sua vida ali. Ele resolveu adentrar aquele ambiente onde os galileus estavam misturados na sua fé. Isso tem tudo a ver com a minha vida e com a tua vida. E aí eu começo a fazer algumas aplicações no dia de hoje. Quando Jesus entrou nessa cidade, nesse ambiente, melhor dizendo, chamado Galiléia, a Galiléia dos gentios, o que ele viu deixou ele um tanto quanto preocupado. O texto que a gente leu diz assim: uma multidão, o povo que vivia nas trevas. A palavra de Deus se cumpre também na vida dessa gente. Jesus entra ali para poder transformar a vida deles. E aí quando Jesus vem, ele começa a pregar o evangelho, falar dele para as pessoas, a dizer que ele pode mudar aquela situação, que ele pode mudar a vida daquele homem, a vida daquela mulher. Era como a mensagem de Jesus era ele mesmo. A pessoa de Jesus pregava para aquela comunidade. E quando Jesus chegou ali, era como se ele dissesse: eu posso transformar a sua vida, eu posso mudar a sua história, eu posso mudar esse quadro, mas vocês precisam de entender que é uma necessidade na vida de vocês. Primeira lição que eu tiro a respeito da pessoa de Jesus no meio da Galiléia, no meio do povo galileu. Primeira lição que eu tiro para a minha vida e para a tua vida é o seguinte: Deus quer tirar do meu e do teu coração tudo aquilo que nos confunde, tudo aquilo que nos traz confusão na nossa mente. Sabe aquilo que você tem ouvido a respeito do evangelho, que tem trazido confusão na tua casa? Talvez você tenha ouvido algo a respeito, não do evangelho, mas lá dentro da empresa, no meio da sua família, no meio dos seus parentes, que tem trazido confusão, que tem trazido um certo desconforto dentro da tua casa. A vontade de Deus é arrancar de mim e de você tudo aquilo que traz confusão da nossa fé. Deus não quer que você creia em Deus e creia em mais alguma coisa. Deus quer que você e eu entregamos todo o nosso caminho ao Senhor. A Bíblia diz: entrega tudo nas mãos de Deus, confia nele e o mais Ele fará por você. Tudo aquilo que ofusca, tudo aquilo que confunde a nossa visão, a nossa mente, tudo aquilo que traz confusão na nossa alma, todo tipo de liberalismo teológico, todo tipo de humanismo na nossa alma que traz confusão, que traz falta de entendimento genuíno. A vontade de Deus é limpar o nosso coração e a nossa alma, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus tem um plano e um propósito para a igreja. Deus tem um plano e um propósito para essa nação, para essa geração. A Galiléia dos gentios recebeu a presença de Jesus para que houvesse mudança na vida deles. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Existem pessoas confusas no nosso meio. Existem pessoas que, por causa de uma confusão teológica, uma confusão cultural, têm deixado de servir ao Senhor com alegria. Eu tenho visto a tristeza nos corações de pessoas que um dia serviam ao Senhor, que amavam a Deus, que eram dedicados a Deus. Não era fanatismo. Fanatismo é muito pouco para servir a Deus. Fanatismo não serve. Tinha gente apaixonada por Deus de verdade, mas veio a confusão, que chegou através do telefone, que chegou por uma mensagem de WhatsApp, uma notícia que bateu na porta da casa, que roubou a alegria. Mas um dia Jesus de Nazaré entrou na Galiléia dos gentios e mudou a história daquela gente.
Quando Deus me escolheu e te escolheu, foi para mudar a minha vida e a tua vida. Sabe aquele brilho nos olhos que não existe mais? Sabe aquela alegria nos lábios, aquele sorriso que não existe mais? A vontade de Deus é limpar toda essa confusão que um dia aconteceu, fazer um check-up e zerar a conta. Deixa eu dizer algo para o teu coração aqui nessa noite. A vontade de Deus é zerar a conta e começar de novo. Quando Jesus entra na Galiléia, Ele está dizendo, olha, eu quero zerar essa conta, eu quero apagar tudo e começar uma nova história na vida de vocês. Quero tirar a confusão. Talvez o que está acontecendo na nossa nação é para a gente despertar. Se você não está aguentando os boletos, as lutinhas de dentro de casa, as confusõezinhas lá dentro da empresa, se prepare, porque o que vem por aí o caldo é mais grosso, irmão. Então você e eu, como igreja, precisamos nos apresentar diante de Deus, de uma maneira que seja aprovada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Existem pessoas que, na maioria das vezes, têm sido confundidos por tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. E Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer, eu quero tirar toda a confusão do teu coração e da tua alma. Eu quero limpar toda a confusão que um dia foi colocado dentro do teu espírito. No meio de toda essa bagunça, eu quero te socorrer e te dar vida. No meio de toda essa confusão, essa sujeira. Nós estivemos ali no Rio Grande do Sul e quando nós voltamos, uma palavra nos foi ministrada em 5 minutos. O pastor disse, nós estivemos num lugar onde as pessoas foram atingidas por uma avalanche de água suja. Mas no nosso meio, aqui em Guarulhos, em São Paulo, muita gente foi atingida por uma avalanche emocional, uma avalanche de más notícia, que bagunçou a mente de muita gente e o coração de muita gente, e muitos estão como aqueles que sonham, e não como aqueles que vivem os sonhos que Deus planejou para a vida dele. Deixa eu dizer algo para o teu coração nesta noite. Deus quer que você viva os sonhos de Deus na tua vida. Deus não quer que você fique sonhando a vida inteira, dizendo um dia Deus vai fazer, eu creio que um dia a promessa vai acontecer. Não, Deus quer realizar o plano e o propósito dele na tua vida ainda hoje. Existe uma escuridão ao redor deste povo. Jesus está falando, mas eles não ouvem. Jesus está ali, mas eles não conseguem perceber o pão da vida, a luz do mundo no meio deles. É possível que por causa dessa escuridão, eles não consigam caminhar, eles não consigam voltar mais ao primeiro amor e às primeiras obras. É possível que por causa dessa escuridão que eles estão vivendo, eles não consigam mais tomar decisões na vida. Eles não consigam mais andar como eles andavam antigamente, caminhando na fé, acreditando no plano de Deus, no propósito de Deus. Sabe por quê? Porque quem anda na escuridão, mais cedo ou mais tarde, cairá num buraco profundo. Cairá num buraco, talvez um caminho sem volta. Caminhar no escuro é como caminhar e não chegar a lugar nenhum, um lugar desejado. E aqui está uma cidade que abriga gente de todas as nações, a Galiléia dos gentios, homens e mulheres transitando por ali e fazendo morada, gente de bens, homens de negócio, porém um povo confuso, homens que um dia ouviram falar de Deus, mas hoje estão confusos na sua fé. Cuidado para que o diabo não confunda a tua fé em Deus. Porque a Bíblia Sagrada nos conta uma história que Jesus contou, que certa feita, o semeador jogou uma semente, e foi dormir, foi descansar, mas na madrugada, à noite, veio o inimigo e lançou uma semente maligna, havia um trigo ali, e o inimigo jogou um joio. Presta atenção, irmã, na mensagem de Deus para a tua vida. O inimigo na madrugada, o inimigo em algum momento veio e semeou um joio, e aí houve um desconforto na caminhada com Deus, e agora esse povo está confuso por causa de falta de direção, confusos por falta de condições financeiras, confusos espiritualmente falando. Uma cidade inteira assentada nas trevas, serviam a Deus em parte, mas tinham dúvidas,
tinham medo, tinha suas concessões. Já estava ali Jesus de Nazaré. Um dia, Jesus de Nazaré resolveu passar por aquela cidade. Até então havia escuridão, até então havia medo, havia trauma, até então havia incoerência, até então havia disfunções, até então não havia algo concreto na alma. Mas quando Jesus chegou, quando Jesus apareceu, o medo, a confusão, a escuridade, a falta de visão, a falta de projeto de vida, desapareceu. Quando Jesus vem na minha vida e na tua vida, é para transformar a minha vida, não é para a gente continuar do mesmo jeito. Um dia Jesus visitou a Galileia dos gentios. Um dia Jesus de Nazaré visitou a Galileia do meu coração e da minha alma e abriu uma porta, uma luz que iluminou o meu ser. E hoje não mais confusão, aleluia. Não mais angústia, medo, zanga, mágoa. Tudo isso foi arrancado, porque você foi liberto pelo poder do Espírito Santo. Essa é a minha oração nessa noite. Irmãos, nós não temos autorização para viver de outra forma, senão viver na luz que um dia iluminou os nossos caminhos. Já estava nos planos de Deus que Jesus de Nazaré visitasse a Galileia dos gentios. Já estava nos planos de Deus que Jesus de Nazaré visitasse a minha casa e a tua casa. E Jesus vai até essa cidade para desenganar. Já viu aquele médico que ele vai enganando, daí dizendo, está tudo bem, deu tudo certo a cirurgia, está tudo bem, não. E aí, como é que foi, doutor? Não, está bem, fica tranquilo, está tudo sob controle, ele está bem. Ele vai indo, chega uma hora, ele tem que desenganar, porque ele enganou até agora. Ele tem que dizer, olha, não tem mais jeito, não dá. Jesus chegou para dizer, olha, na verdade vocês foram enganados até agora, mas eu estou aqui para desenganar vocês. Tem uma luz que precisa brilhar no coração de vocês. E ele vai ali para mudar a história daquela gente. Era necessário que Jesus passasse pela Galileia dos gentios para tirar eles de um atoleiro de lama. Era necessário que Jesus passasse pela Galileia dos gentios para abrir os olhos, para dar um novo entendimento. Quantos anos eu vivi questionando, perguntando, cheio de dúvidas, cheio de conhecimento, mas nada de revelação. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Creia no poder de Deus, porque Deus pode transformar a tua vida. Jesus não chamou este povo para viver dentro de uma religião, muito menos dentro de uma religiosidade. Jesus chamou essa gente para viver um novo caminho, para andar em propósito diante de Deus. Ele vai ali para mostrar o Deus verdadeiro para aquela gente. Um povo esquecido dos homens, mas não esquecido de Deus. Deixa eu dizer isso para você. Talvez você diga assim, ninguém olha para mim. Não tem problema, irmão. Ninguém me ouve. Não tem problema, irmão. Ninguém me ama. Deixa eu dizer para você, Jesus te ama, tá bom? É o suficiente, irmão. Jesus ama você, tá bom assim? Jesus tem um plano na tua vida e o que Ele tem para você é bem melhor. Primeiro que Jesus foi àquela cidade para arrancar a confusão, porque havia uma confusão ali. E a minha oração é, Deus, tira a confusão dos nossos corações. Segundo lugar, Deus quer mudar a vida dessa gente, a história dos galileus, dessas pessoas. Mas sabe por que Ele ainda não fez? Sabe por que ainda a mudança não chegou? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. A Bíblia diz que o Senhor vela sobre a sua palavra. E Deus não vai fazer nada que não esteja de acordo com a sua palavra. Quando Jesus chega, Ele começa a pregar o arrependimento. Quer mudança na tua vida? A palavra de Jesus para você é, arrependa-se. Volte. Arrependimento não é remorso, irmão.
Arrependimento é você parar de caminhar para cá, fazer o retorno e dizer: a minha caminhada agora é nessa direção. Eu andava no caminho das trevas, eu vivia na escuridão, eu andava assim, do meu jeito, da minha maneira, mas eu me arrependo. E a prova de que você se arrependeu de verdade é que você parou com aquilo e agora está no caminho do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Você se submeteu a Deus, deixou de submeter a sua carne, mas submeteu à vontade do Espírito. O plano de Deus, ao enviar o seu Filho, foi a fim de fazer morada no meio dos galileus. Você entende isso, irmão? Nós, como simbolicamente falando, os habitantes da Galileia, um povo que estava vivendo nas trevas, agora tem Jesus morando no meio de nós. Nós temos Jesus de Nazaré, deixa eu melhorar, Jesus o Galileu, habitando no meio de nós. Por isso que toda confusão tem que acabar, irmão. Toda gritaria tem que acabar, toda encrenca, toda falta de perdão, todo medo, toda insegurança, tudo isso tem que ser amassado, jogado na lata do lixo e dizer: Senhor, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Inicialmente, Deus dirige essa mensagem àqueles que vivem numa confusão dos deuses. Existe um panteão de deuses, muitos deuses sendo adorados ali, e por isso tem idolatria, por isso tem mentira, por isso os ouvidos estão aguçados numa outra direção e não na direção de Deus. Por isso tem um povo ali sufocado, por isso que tem um povo ali sofrendo uma visitação de uma avalanche espiritual, uma avalanche emocional na alma deles. Jesus optou por morar na Galileia, porque ele sabia que tinha pelo menos um ali que precisava de ouvir uma mensagem do céu. Jesus optou em habitar na Galileia, porque ele sabia que pelo menos uma pessoa ia dar ouvidos a ele. Jesus pregou para uma multidão, mas foi só um grupozinho de pessoas que deu ouvidos a ele. A minha oração nessa noite é que eu, que você e nós venhamos dar ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus. Existe muita indignação ali naquela cidade. O olhar daquelas pessoas está falando. Eles estão dizendo: eu não aguento mais. Existe uma angústia ali. Existem indecisões, indignação, tristeza, idolatria. A multiplicidade de Deus trouxe uma confusão enorme. Por isso Jesus disse: vocês precisam se arrepender. E esse arrependimento não pode esperar para amanhã. Tem que ser hoje, tem que ser depressa. Por quê? Porque não morar então Jesus na Galileia? Por que Jesus foi morar na Galileia dos gentios? Por que é que Jesus optou em fazer o seu caminho no meio das trevas? Porque ele sabe que quem está em trevas precisa de ser iluminado, precisa de ser acolhido. Foi por isso que Jesus me chamou e te chamou, porque você precisa de mudança na tua vida. Nós precisamos de transformação na nossa alma e no nosso ser. E por que é que Jesus optou? Por amor. Jesus não precisava morar na Galileia. Você se lembra que Jesus estava pregando para uma multidão de gente? O ministério dele estava indo de vento em popa, como dizem. Ele parou tudo para poder atender uma vida que estava dentro de um cemitério. Ele foi até aquele homem, libertou ele e disse para ele: volta para a tua casa, volta para a tua família. Ele deixou uma multidão de gente, talvez tirando selfie, postando, jogando e dizendo: olha aqui, encontramos o Galileu, o Nazareno, o milagreiro. E ele largou todo mundo e atravessou do outro lado, por causa de uma única pessoa, para libertar a vida daquele homem. Por causa de uma única pessoa, Jesus pode fazer coisas extraordinárias. Deixa eu dizer algo para o teu coração: o plano de Deus na tua vida continua de pé. Jesus continua habitando na Galileia, querendo iluminar, trazer vida para a minha vida e para a tua vida. Jesus se expõe e faz o seu caminho no meio da escuridão, no meio das trevas, porque Ele ama,
porque Ele quer fazer coisas novas. Eu quero dizer em alto e bom som, porque Ele ama, porque Ele quer fazer coisas novas na minha vida e na tua vida, mas é necessário arrependimento genuíno. Jesus foi criticado pelos seus próprios irmãos, Jesus foi criticado pela sua família, Jesus foi perseguido por aqueles que Ele achava que estaria do lado deles, mas por amor Ele continua se expondo e fazendo a vontade do Pai. Um povo que jazia nas trevas, um povo que as suas sepulturas estava aguardando eles no meio da escuridão. Sabe por quê? Porque para essas pessoas já não havia mais esperança, não havia mais futuro. Um povo que não tinha mais alegria, um povo que estava sofrendo influências malignas por causa da idolatria. Deixa eu frisar isso aqui. Se houver algum tipo de idolatria na tua vida, joga fora. Não importa se ela seja assim, como a gente sempre ouviu, ou que seja de outra maneira, a tua casa, o teu carro, a tua família. Talvez você ame mais a tua família do que a Deus. Talvez você dê a vida pelos seus filhos, mas não se expõe, não se ofereça a Deus o teu tempo, a tua vida, a tua casa, a tua história de vida. Talvez você se dedique mais à tua família do que o próprio Deus que te deu vida, que se expôs por você. A Bíblia diz que Ele derramou o sangue dEle por causa de mim e por causa de você. Eu sei disso. Eu dou a minha vida pela minha filha. Diante de um leão, eu entro na frente, pelo menos para dar tempo para ela correr. E em relação a Deus? Em relação a Deus, o que é que a gente faz, irmão? O que é que nós estamos dispostos a fazer? A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 22, dai a Deus o que é de Deus. A Bíblia diz assim, ó, dai e ser-vos-á dado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, a quem honra, honra. A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Esse povo está dando honra aos outros deuses, dando honra ao imperador, dando honra às outras entidades, e esqueceram de honrar a Deus, de olhar para cima e dizer, só Jesus é o Senhor, só o Senhor é Deus. E o primeiro passo na vida dessa gente, que eles precisam para mudança, é se arrepender, e voltar nos seus caminhos, e dar mais ouvidos a Deus do que aos homens. Como Pedro disse, julguem vocês, se eu vou ouvir vocês, os cientistas da época, ou se eu vou dar ouvido à palavra de Deus. Sem arrependimento não há conversão verdadeira. Sem arrependimento não há mudança de vida. Sem arrependimento não adianta dizer que crê em Deus simplesmente. Sem arrependimento não há transformação. Sem arrependimento a gente continua vivendo na escuridade. A gente pensa que está vivendo, mas não está vivendo. Sem arrependimento não há uma vida com propósito diante de Deus. Quer viver uma vida com propósito? Quer viver uma vida que de fato valha a pena? Entrega todo o teu caminho ao Senhor. Entrega todo o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu já estive próximo de diversas pessoas que para elas as suas vidas não valem mais a pena. Eu sei de pessoas que dizem, pastor, eu fiquei dentro de uma igreja mais de 10 anos e para mim não vale mais a pena. Eu fiquei vivendo a minha vida assim por mais de 12 anos e a minha vida não vale mais a pena. Eu disse para ele, querido, é necessário voltar ao primeiro amor e às primeiras obras, porque a obra de Deus continua de pé, a igreja continua assim, a igreja de Jesus de Nazaré é intocável. O que é tocável? É a instituição, está aí os escândalos, mas a igreja verdadeira, o Senhor continua guardando e preservando ela. Deixa eu dizer algo para o teu coração, quando Cristo passou a morar na Galileia, Ele transformou a vida daquelas pessoas. A vida daquelas pessoas não mais era a mesma. A história deles foram mudada. Eles viviam nas trevas. E agora eles passaram a viver na luz do Evangelho de Jesus. Eu quero te dar um conselho aqui nessa noite. Eu espero que esse conselho sirva para você. Se você entregar a tua vida ao Senhor, que seja de uma maneira radical. Me entenda, por favor. Uma vez que você decide por Deus, não fique em cima do muro. Entrega tudo para que Ele faça tudo o que Ele quer em você e através de você. Arrependimento total. Vida com Deus de maneira absoluta. Tudo ou nada. Porque Deus quer transformar a minha vida
e a tua vida. Eu vou repetir isso aqui. Deus quer transformar a minha vida e a tua vida. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, vela sobre a sua palavra. Deus não vai fazer nada que esteja fora da sua palavra. Talvez você entrou aqui hoje, nessa noite, sem esperança, sem alegria, sem entendimento, angustiado. Talvez alguém apodreceu o teu coração por causa de uma palavra, por causa de um mau testemunho. Talvez você esteja esperando fogos de artifícios no céu para dizer assim: oh, hoje Deus falou comigo naquele lugar. Não vai ter. Sabe por quê? Não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus age. Não saia da palavra, permaneça da palavra, na palavra, e Deus vai te honrar. Faça tudo o que a palavra te aconselhou, e Deus vai abrir as portas para você. Em terceiro lugar, quando Jesus passou pela Galileia dos gentios, o que Jesus queria é que aquela gente, a partir de então, assumisse que de fato eles precisavam de mudança e de transformação. Eles precisavam de reconhecer que de fato eles estavam adorando outros deuses. E quando se fala de outros deuses, eu posso falar a respeito de servir a mim mesmo, os meus caprichos. Eu luto todos os dias e todos os meses para chegar no final do mês e pagar o meu boleto. E boleto, e mais boleto, e mais boleto. E a minha família, e a minha casa. Talvez eu esteja vivendo em torno simplesmente da minha casa e da minha família. Essa gente aqui está vivendo na fronteira entre a luz e as trevas. Mas eles não conseguem atravessar para o outro lado. Porque eles perderam a alegria. Eles perderam o prazer, eles perderam a paz deles. Diz os historiadores que os habitantes da Galileia tinham um pouco a iluminação do sol por causa da topografia do lugar. Normalmente na Galileia escurece, ou pelo menos escurecia mais rápido. Era um lugar um tanto quanto mais frio. E quem sabe, isso era uma tipologia do que acontecia dentro do coração daquela gente, no espírito deles. Era basicamente o estigma da escuridão territorial, que tomou conta de todo mundo. Não havia um, pelo menos, que pudesse enxergar que Deus ainda tinha um plano para a vida deles, que Deus queria mudar a história da vida deles, que Deus queria transformar a vida daquela gente, e que eles não podiam viver conforme eles aprenderam nos livros, mas que eles deveriam viver conforme o que o Senhor havia lhes ensinado. Deixa eu dizer algo para o teu coração aqui nessa noite. Deus um dia visitou as trevas da Galileia, e Ele trouxe luz para aquele lugar. Ele trouxe alegria para aquela gente. Deus visitou aquela gente quando ninguém visitava. Deus visitou, tocou o coração daquela gente, socorreu aquele povo quando ninguém o socorria. Eu me lembro que quando nós estivemos ali no estado do Rio Grande do Sul, nós separamos algumas equipes. Uma equipe foi visitar, foi limpar uma casa. Porque um dos propósitos ali é o seguinte: limpar a cidade, começando limpando as casas. Só que é feito um mapeamento, as casas dos senhores, os mais idosos, aqueles que têm problema de locomoção e etc. Foram limpar a casa de um senhorzinho, terminaram. E foram limpar a casa de um feiticeiro. Os irmãos da igreja olharam para a casa do espírita, o pai de santo, e foi limpar a casa dele. E eles entraram, começaram a limpar, tirar o barro, e limpar, e aquele homem começou a chorar. E começou a chorar, e a chorar. E eles limparam, e aquele homem começou a chorar. E eles perguntaram ao Senhor: por que o Senhor está chorando? Por que o Senhor está chorando? E eles encontraram uns santos. Aqueles santos do terreiro, e cheio de barro, cheio de lama. E eles disseram: o que a gente faz com isso? Onde a gente guarda? Eles disseram: joga tudo fora, joga na lata do lixo, quebra tudo. E ele disse assim: vocês estão fazendo por mim o que ninguém fez por mim. O que vocês estão fazendo, ninguém fez por mim. E ele repetiu mais de 10 vezes. O irmão falou: ninguém faria isso por mim, ninguém faria isso por mim. Vocês da igreja estão fazendo por mim. Eu quero buscar a Deus também, eu quero Jesus na minha vida. Você é luz, irmão. Jesus te visitou para que através de você outros também sejam visitados.
Fazer o bem não faz mal para ninguém, irmão. A gente cruza os braços e fica olhando apenas e observando de longe. Mas tem gente sofrendo lá e tem gente sofrendo aqui, está do teu lado aí, ó. E você não sabe. Tem gente precisando de um abraço. O sol nasceu. Porém, essa gente precisava de admitir e assumir que precisava de mudança. Tem que jogar o santo fora. Tem que jogar o santo Sérgio na lata do lixo, porque ele não é santo. Tem que quebrar ele e admitir que sem Deus o Sérgio não vale nada. Porque o ego do Sérgio é muito grande. Ele é cheio dele. Ele é orgulhoso. Ele dá ouvidos a quem não deveria dar ouvido. Ele é avarento. A natureza do Sérgio é perspicaz, é promíscua. A nossa natureza é promíscua. E o Sérgio precisa ser quebrado, no meio do barro, no meio da lama, jogado fora e dizer: Senhor, cuida de mim, porque eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua ajuda, eu preciso de socorro. O texto diz: o povo que habitava nas trevas viu uma luz. É necessário você dizer: a partir de hoje eu quero ver. Eu sei que eu preciso de ajuda, eu não quero viver mais de braços cruzados. Eu preciso de abandonar o meu eu, porque um dia me magoaram, um dia me feriram. E daí, irmão, continue a tua jornada com Deus, continue a tua caminhada com Jesus de Nazaré. Abandone esse seu orgulho, engole ele e anda na presença de Jesus, que Ele vai te dar força. Porque se você não der um passo para o caminho da luz, você vai continuar perdido, caminhando nas trevas. E Deus me trouxe aqui para dizer: Ele quer te libertar dessa mentira, Ele quer te libertar desse engano. Deus não quer castrar você. Porque tem gente que diz assim: eu não vou para a igreja porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Deus não quer castrar você, sabe por quê? Porque você já foi castrado, irmão. Ele quer devolver a você uma dignidade que só em Deus existe. Eu vou repetir isso aqui. O Senhor quer devolver à humanidade uma dignidade que só existe nele. Só Deus pode devolver a verdadeira dignidade para o ser humano. Ele quer trazer paz para dentro da tua casa, para o teu coração. O Senhor quer espantar essas assombrações que não deixam você dormir antes das 2, 3 da manhã. Deus quer fazer você viver feliz. Ele quer trazer alegria para dentro do teu lar. Sabe essa tristeza? Que você não consegue viver em paz. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você está legal, outro dia você está... Deus quer eliminar isso. Deus quer zerar essa conta. Eu vou repetir isso aqui de novo. O Senhor quer zerar essa conta. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho da tua transgressão. O Senhor quer zerar isso. Saia de dentro desse casulo, diz o Senhor. Saia para fora, saia de dentro desse buraco, porque tem uma luz esperando por você. Você precisa admitir: eu preciso de transformação. Pastor, mas eu já estou dentro da igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos. É necessário que a gente admita que todos os dias nós precisamos dessa luz. Eu estou terminando, e eu quero dizer: deixa o Senhor ser o governante da sua vida. Enquanto você ser o governador da sua vida, a sua vida vai de mal a pior. Mesmo dentro da igreja. Vou repetir: mesmo dentro da igreja. A Bíblia diz: a aqueles que estão em Jesus, Colossenses capítulo de número 1, versículo 13. A Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas e nos colocou a habitar no reino do Filho do seu amor. Foi Ele, e não nós, que firmou os nossos pés na rocha, que colocou um cântico nos nossos lábios, que nos trouxe alegria, e que a gente pode dizer: por mais que falte dinheiro, por mais que falte uma provisão aqui ou ali, a minha vida pertence a Deus, e a minha alegria está em Deus. A verdadeira alegria não está em ter, e sim naquilo que eu creio, em quem eu creio de verdade. Eu quero terminar dizendo: só Jesus é o Senhor, e é só Ele que pode mudar a minha vida e a tua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: eu quero visitar o teu coração, a tua alma, e trazer luz para a tua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite precisando de um abraço. Talvez você esteja aqui nessa noite precisando de um consolo. O Senhor me trouxe aqui para dizer: ainda existe esperança para a tua vida.
Não acabou, não terminou o teu casamento, a tua família, o teu lar. Não desista. Não entregue o teu ministério, não entregue. Continue confiando no poder de Deus, porque Deus é poderoso para tirar você dessa situação. Talvez você esteja cheio de dívidas, cheio de inquietação na tua alma. Talvez você não consegue engrenar e ir de fato, de verdade. Talvez você está querendo parar, desistir de tudo. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: não desista, não abra mão, não desanime. Deus proverá, Deus vai cuidar de você no teu caminho, na tua jornada. Enquanto você estiver presente no caminho de Deus, Deus vai te dar sustento para você permanecer de pé. Fique de pé, por favor. Eu quero te fazer um convite nessa noite, e o convite é o mesmo: entrega tudo nas mãos do Senhor. Deus proverá. O Senhor disse que se confessarmos a Ele diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai que está no céu. Confessa a tua dependência hoje ao Senhor. Fala para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor governe a minha vida. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. O Senhor quer fazer morada dentro do teu coração, da tua alma. Deus quer tirar essa dúvida que habita aí dentro de você. O Senhor me trouxe aqui para dizer: ainda existe esperança. Tem saída sim, diz o Senhor. Tem resposta sim, diz o Senhor. Que Deus, o Senhor, te abençoe. Vá em paz com essa palavra no teu coração. É necessário o cristão se arrepender e mudar a sua rota. Se não é cristão ainda, entrega tudo nas mãos do Senhor e declare a sua dependência diante dEle, porque o Senhor vai trazer coisas novas sobre a minha e sobre a tua vida. Aplaude a Jesus e glorifique o nome dEle.